Esse evangelho de hoje é tão confortável para nós, não é verdade? Pensar que os que duvidam também têm espaço. Os que duvidam não são desprezados. Quando fazem da sua dúvida um degrau bastante honesto, onde apoia os pés e espera o momento de dar a continuidade na subida dessa escada que é a fé. Estou aqui, Senhor. Tenho necessidade de materialmente tocar as suas chagas para eu acreditar em você. Sou diferente dos outros. Tenho menos espiritualidade que Pedro, que João. Estou um pouquinho mais estragado. Quem aqui é um pouco como Tomé? Estou gostando da honestidade desse povo. Eu também sou. Tantas vezes eu rebaixo a minha fé às dimensões materiais dela. A fé é concreta? É uma pergunta que não cabe resposta. O que eu sei é que nessa imaterialidade eu encontro um chão firme onde eu coloco os meus pés diariamente, mesmo não sabendo que chão é esse. Porque a fé é justamente isso. Eu dou o passo, Deus põe o chão. Eu dou o passo, Deus põe o chão. Eu não fico esperando Deus pôr o chão para eu dar o passo. Não. Mas tenho a coragem de dizer: Senhor, eu também duvido. Eu também preciso amadurecer a minha compreensão de fé. Eu não estou pronto. Eu assumo que eu trago Tomé dentro de mim, mas eu quero viver o mesmo processo que ele. Eu quero diariamente viver o desafio de minhas dúvidas numa perspectiva primorosa de uma construção sólida, de uma fé que me faz ser cada vez mais maduro diante de Deus. Hoje eu fui socorrido pelo Ricardo Sá. Hoje de manhã, quando eu liguei a televisão para acompanhar o acampamento, eu vi o Ricardo fazendo um bolo para vocês. Foi essa visão que eu tive. Eu estou ficando louco não, viu? Padre Fábio, eu estou falando de visões. Tive uma visão enquanto você fazia a sua pregação. Porque a pregação do Ricardo foi tão concreta, tão simples, que parecia que eu podia pegar na mão aquilo que você falava. Aí sabe qual foi a associação que eu fiz? Ele está fazendo um bolo. E o melhor, com farinha integral, saudável, com bastante fibras e muitas frutas cristalizadas. Estava uma delícia o bolo que o Ricardo fez. Era tão concreta, meu irmão, a sua pregação hoje de manhã, que dava para partir e servir. Dava para partir e servir. Era como se você estivesse oferecendo ao povo um alimento concreto. Da mesma maneira como eu chorei com a sua diviníssima esposa ontem na pregação dela à tarde. Uma reprise, na verdade. Quando o Padre Léo morreu, você se lembra? Eu fiquei pensando, qual é o segredo desta palavra tão simples e tão prática na minha vida? Porque eu não consegui desgrudar os olhos da televisão. Como se eu estivesse vendo meu irmão Ricardo fazendo uma massa em público e depois colocando para assar, aquele cheiro bom sendo exalado toda vez que uma coisa boa vai ao forno e sendo concretamente oferecido a nós, materialmente, da mesma maneira como Tomé pôde tocar no coração de Jesus, nas chagas de Jesus. Hoje nos foi oferecida uma palavra simples, sem nenhuma sofisticação teológica, mas ao mesmo tempo concreta, traduzida na vida. Eu errei, né? Traduzida na vida. É só o que me interessa da música, é isso também. Traduzida na vida. É isso. Uma palavra de alguém que tem experimentado concretamente o que significa dar o passo
de Tomé ao coração do Filho de Jesus, do Filho misericordioso de Deus, coração de Jesus. Minha gente, a fé é processual. Eu preciso vencer essa maratona todos os dias. Eu aqui sou Tomé, estou posicionado no lugar das minhas descrenças. Preciso andar a distância que me separa de Cristo. E concretamente, como o Ricardo falava dos exemplos da sua vida, ao dizer do quanto que o coração humano se equivoca nesse processo de andar. Às vezes a distância é ali, ó. Deus está ali. Como eu gosto de dizer, Deus mora a uma oração de distância. E às vezes a gente não sabe chegar até Ele, porque a gente não faz a oração certa. A gente fica privado. A gente não faz uma verdadeira experiência do Senhor, porque a liturgia da semana passada está intimamente ligada com a liturgia de hoje. Primeiro faça a experiência da Páscoa. Quem não faz a experiência do ressuscitado, ainda que seja num contexto de dúvidas, não pode jamais chegar ao coração da misericórdia. Você acha que sofisticado crer na ressurreição? Ah, você não viu nada. Se você acha sofisticado crer na ressurreição, você ainda não tocou o tanto que é sofisticado crer e viver a partir da misericórdia. Por isso, do domingo passado ao domingo de hoje, existe um passo a ser dado, que é o passo de Tomé. Senhor, eu quero ver. Eu não só quero ficar sabendo que o seu sepulcro está vazio. Eu quero tocar. Eu quero fazer uma experiência verdadeira. E eu não assumo nenhum personagem para lhe pedir isso. Eu não chego de mãozinhas postas, fingindo ser santo. Aquela carinha tão baixa. Não. Eu chego dizendo, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito nessa história. Já chego causando. Né? Por quê? É preciso você ter a coragem de assumir todas as dimensões da vida deste apóstolo, que não temeu oferecer ao Senhor aquilo que tinha, a sua dúvida. Deus não pode fazer nada com a nossa mentira. Eu não posso oferecer a Ele a fé que eu finjo ter. Não, eu ofereço a minha verdade. E Tomé teve coragem de oferecer a sua verdade. O Ricardo dizia que a fé na devoção a Jesus misericordioso inspira um jeito de viver. É verdade. Eu não tenho condições de me dizer filho desta devoção se eu não faço o esforço diário de caminhar nessa direção e arrancar as hipocrisias que me habitam. Eu não tenho o direito de me dizer sou filho dessa devoção. Fui até a Polônia, leio Santa Faustina diariamente. Se eu não tenho o direito de arrancar as arrogâncias da minha alma. Minha gente, crer na ressurreição é sofisticado, sim, porque você crê na imaterialidade. É um sepulcro que está vazio. É um sepulcro que está vazio. É o vazio, é o silêncio, é a contemplação. A mística da ressurreição é fantástica, porque num primeiro momento, nós não somos impactados com o conforto da presença. Nós somos desafiados com o desconforto da ausência. Isso é sofisticado demais. É ausência, é alguém que viu o que nós não vimos. Eu não vi materialmente o Senhor como você viu. Eu poderia dizer a Madalena, eu poderia dizer a João. Eu não vi materialmente como você viu, Paulo. Aquela experiência de cair do cavalo e de ver o Senhor dizendo no seu ouvido. Já choveu maná na sua casa? Já? Na minha não. Se eu não trabalho todo dia, minha filha, eu morro de fome. Lá em casa não tem nada de sobrenatural acontecendo.
Tem na sua, padre? Tem na sua, Salete? Tem alguma coisa de sobrenatural acontecendo na sua casa? Não. A fé na ressurreição, só ela nos dá condições de suportar a naturalidade da fé. Repita comigo. A fé na ressurreição me dá condições de suportar a dimensão natural da minha fé. Eu creio na ressurreição, mas não preciso de nenhuma prova material para isso. Já não era para estar falando tudo não, mas vocês continuaram. Vou dar um texto longo para vocês não. Nós não cremos na ressurreição. Nós não cremos na ressurreição por causa da materialidade de uma prova. Não é isso. Olha que maravilha. O sepulcro está vazio. E o que nós experimentamos do Cristo é a presença dele viva entre nós. Foi assim que os discípulos se aperceberam de que Jesus estava ressurreto. Quando eles olharam um para o outro e começaram a identificar que eles não eram mais os mesmos. Quando eles começaram a identificar que as suas vidas foram transformadas por Ele. Que aqueles 3 anos de convivência foram suficientemente fecundos para colocar no coração de cada um deles, ainda que aquilo florescesse tardiamente. Eu não sei quando que Pedro tornou-se o Pedro que Jesus amou. Eu não sei quando foi que João tornou-se o João que Jesus amou quando o encontrou. Mesmo porque João tinha um temperamento terrível, nós sabemos disso. Ele era chamado de filho do trovão. Coisa boa não podia ser. 3 anos depois, ele é chamado o discípulo do amor. Quando eles voltam à decepção, depois da decepção da cruz, do Calvário, aqueles 3 dias de silêncio, com ausência, aquele tempo que nós não sabemos precisar. Quanto tempo dura dentro de nós um dia? Não sei. Pode ser que a morte de um filho nunca termine dentro de nós. A morte de um amigo nunca termine dentro de nós. Aquele dia não passa nunca. A Sagrada Escritura é cheia de dias que não terminam, porque ela não é material. Ela é sempre a sugestão de uma verdade que ultrapassa o tempo, as datas, as horas. Quanto tempo durou a ausência de Jesus na vida de Pedro? Não sei dizer. Eu não sei quanto tempo João precisou enfrentar de ausência para chegar àquela compreensão: o Senhor está no meio de nós. Quando eles se olharam, quando eles tentaram voltar a pescar, e eles identificaram que eles não podiam ser os mesmos, porque o Senhor havia transformado as suas vidas. Aí nós chegamos no dia da misericórdia. Nós chegamos ao dia da misericórdia, que é justamente o momento em que nós assumimos: eu creio no ressuscitado, e ofereço a Ele o meu corpo, a minha vida, o meu trabalho, a estrutura da minha família, para que Ele viva em mim e haja a partir de mim. Porque a festa da misericórdia só tem sentido de acontecer se nós sairmos daqui misericordiosos cada vez que viermos. Esta festa só tem sentido de acontecer se cada vez que nós viermos aqui, nós formos devolvidos para as nossas casas um pouco mais misericordiosos do que quando nós chegamos. Por isso o Ricardo falava ao oferecer a fatia de bolo para você: um bolo difícil, gostoso de comer, mas difícil de ser digerido, que é integral, leva tempo. Ai, Ricardo, eu estou com tanta vontade de trazer meu marido ano que vem. Acho que vai fazer tão bem para ele essa pregação. Antes de trazer o seu marido, leve ao seu marido o que acontece aqui, a transformação que essa festa propõe.
Não é assim? Se você quiser dar testemunho para o outro, será sempre fortíssimo, mas que seja um testemunho verdadeiro daquilo que Deus realmente está realizando na nossa vida. Sim, essa festa é concreta, minha gente, porque ela nos ensina que Deus é amor. E eu não tenho o direito de ser um filho do ódio, eu não tenho o direito de ser um filho do rancor, eu não tenho o direito de ser um filho da maledicência. Eu não tenho o direito de bater no meu peito e dizer que eu rezo o terço da misericórdia todos os dias, mas eu não aplico na minha vida a cartilha que Santa Faustina viveu diariamente na sua história, que João Paulo II viveu diariamente nos seus dias. Não posso. Não se chega a experiência da misericórdia do Senhor sem antes pisotear o coração mesquinho que temos. Não se chega à misericórdia do Senhor sem antes a gente domar o temperamento difícil que nós temos, de colocar na coleira esse ser insuportável que às vezes nós somos e que nos acostumamos com ele, porque não temos coragem de quebrar o pedestal que nos sustenta. A festa da misericórdia é o convite a quebrar os pedestais que nos distanciam uns dos outros. É colocar todo mundo aqui, no mesmo território, onde a gente tenha condições de ser olhados uns olhos, onde a gente tenha condições de viver essa fraternidade que nos coloca todos na busca de um mesmo lugar. Eu não me sinto melhor que você, você não se sente melhor do que eu. Por quê? Porque nós olhamos para este coração ressuscitado e nós percebemos que nem ele, em nenhum momento da sua vida, humilhou aqueles que estavam em situações desfavoráveis. Eu te desafio, procure nos evangelhos algum momento em que Jesus humilha alguém por causa de seu pecado. E por que eu, como padre, teria o direito de te humilhar por causa dos seus pecados cometidos? Não estou eu também dando os passos na direção dessa pertença, dessa semelhança, como o Ricardo dizia aqui hoje? A festa da misericórdia para os cristãos, essa que reúne uma multidão na Canção Nova e é um dos maiores eventos que nós temos, é apenas uma demonstração pública daquilo que nós estamos vivendo diariamente. É como você ir a Roma, se deparar com as catedrais, que são lindíssimas, e você identificar que elas são apenas uma expressão mínima do que é o cristianismo. Não pense você, não se iluda com a grandeza das catedrais. O que nos salva é tão miudinho, minha gente, é tão delicado, é tão pequenininho. Não fique iludido, não. Aprecie as catedrais. Eu também aprecio, eu não sei viver sem elas. Eu amo a arte litúrgica. Quanto mais bonito é um espaço para a celebração, mais eu gosto, porque Deus merece essa beleza. O povo merece essa beleza litúrgica, esses salmos bonitos, cantados com tanta mestria, essa banda maravilhosa que eu queria que tivesse uma em cada paróquia desse país. Não se iluda. O que nos salva é tão miudinho que pode escapar aos nossos olhos. Porque a misericórdia é o território da delicadeza, das miudezas. É assim que a gente dá o passo na direção de Jesus. Esse coração que não rejeita ninguém. O primeiro passo é esse, é você acreditar que você não está impedido de dar o passo. É isso. Por pior que tenha sido a minha vida, esse coração está aberto para mim. Essa festa é dos miseráveis. O segundo domingo após a Páscoa é o domingo dos miseráveis. Por isso que vem tanta gente. Mas por favor, retire
tire o salto alto da sua alma, porque essa regra parece confusa. Eu dizia que crer na misericórdia é mais sofisticado do que crer na ressurreição. Por isso, se quiser subir, tem que descer. Como pode isso? É contraditório. Como é que eu posso chegar ao alto descendo, Padre? Sim, só aqueles que descem no fosso de suas misérias será capaz de olhar o Senhor nos olhos, porque Deus costuma ficar rebaixado para encontrar os indigentes. Às vezes nós não encontramos Deus porque nós só os buscamos nas alturas. Se quiser subir, terá que descer os andares da humildade, da simplicidade, da despretensão. Terá que jogar fora todos os alforjes da arrogância. Ah, Padre, mas eu sou coordenadora da pastoral há 50 anos. Aí eu pergunto, qual pastoral? Da juventude. A pessoa está com 88 anos, ela é a coordenadora da pastoral da juventude, ela acha que é isso que vai levar para o céu. O exemplo está posto. O exemplo está posto. É só uma brincadeira para recordar que não importa em que posto nós estejamos, dentro da igreja, dentro do grupo de oração, dentro da paróquia, o que vai nos salvar não é o posto que nós estamos ocupando. O que vai nos salvar é o tanto de vezes que nós enxergamos Deus nos olhos. Isso sim faz a diferença. É miudeza, minha gente. Eu tenho certeza que na sua casa também não acontecem muitos milagres, não. A vida é ordinária. É muito ordinária. Todo dia a gente faz tudo igual. É igual a música do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. É assim. Ah, mas quem vive sob o foco da ressurreição e da misericórdia tem um Deus a encontrar todos os dias descendo essas escadarias. Mas onde eu vou descer, Padre? Desça, sem medo. Francisco de Assis desceu. Clara de Assis desceu. Homens e mulheres igual a nós, igual a você, igual a mim. Francisco era um jovem igual a você, cheio de oportunidades na vida. E ele resolveu descer ao fosso de suas misérias, porque só lá ele conseguiu olhar Deus nos olhos. Não era no alto que Deus estava, porque agora Assis está invertida. Não é? Assis inverteu agora. A cidade está linda, a catedral está erguida. Lá onde antes Francisco foi buscar os miseráveis. Não se iluda com as catedrais. O que nos salva é aquilo que Deus recolhe do nosso coração diariamente. Um gesto que você realiza, um amor que você oferece, uma língua que você trava, o que você fala. Essa pessoa já está sofrendo demais com a fofoca. Eu não vou ser mais um a colocar a minha língua a serviço do diabo. O ódio está cada vez mais socializado entre nós, cada vez mais socializado. Nós estamos nos acostumando com os ódios, com as ofensas. Mas um coração que quer ser misericordioso não pode ser assim, não. Eu tenho que travar no meu dia a dia, na estrutura da minha vida, tudo aquilo que possa me fazer regredir nesse conhecimento. Minha gente, não é à toa que o Papa Francisco nos chama a viver o ano santo e o diz ser o ano da misericórdia. Por quê? Porque esse homem está fazendo uma revolução silenciosa no coração da igreja. Esse homem está fazendo uma revolução silenciosa em ir buscar olhar nos olhos daqueles que estão em situações desfavoráveis, em olhar nos olhos daqueles que não ocupam os postos, em olhar nos olhos daqueles que estão esmagados pelo legalismo da religião.
Porque nós precisamos diariamente comer esse bolo que hoje o Ricardo fez aqui, que é simples, é concreto, é nutritivo, que é justamente ele que nos questiona diariamente a vida que nós estamos vivendo por sermos devotos da divina misericórdia. Eu tenho uma convicção. O Papa Francisco quer arrancar a igreja que resolveu retornar ao Antigo Testamento. O novo é o nosso tempo. Nós não podemos dar passos que nos distanciam do Novo Testamento. Nós não podemos retornar ao legalismo que antes nos escravizou e que foi o motivo da morte de Jesus. Criticar o legalismo religioso do seu tempo, que dava às suas autoridades religiosas o direito de julgar fora os menos favorecidos, as prostitutas, os ladrões, gente igual a nós. Porque sejamos honestos, se a gente não cuida da nossa alma, se a gente não cuida do nosso comportamento, é uma safadeza só. Sem medo de assumir para nós mesmos que se nós descuidarmos, se nós deixarmos de olhar e sermos olhados por esse Deus misericórdia, a gente se transforma num trapo da noite para o dia. Da noite para o dia. Eu não sei onde você está. Em que lugar você está nessa caminhada de Tomé até Jesus? Não sei em que ponto desse trajeto você se encontra. Pode ser que você esteja muito adiante de mim. Pode ser que eu esteja um pouco à frente. Mas o mais bonito é que a gente não anda um atrás do outro. A gente anda sempre ao lado. A fila, ela não é assim. Ela é esparramada pelos lados, para você ter condições de olhar com misericórdia aos que estão, para você não se sentir melhor porque você está um pouco adiante. Não. Na miudeza das nossas vidas, minha gente, é que nós damos esse espaço. Eu tenho uma história que minha mãe, uma delicadeza pequena, um gesto de misericórdia que eu não sei quando foi, Gabriele, você fez com a minha mãe. Numa das festas que a gente estava aqui, na hora de ir embora, minha mãe estava dentro do carro. Por acaso a Gabriele passou assim perto do carro, lá na garagem. Ela segurou minha mão e falou assim: essa menina foi tão gentil comigo. Eu não sei o que foi que aconteceu, e não importa. Quando a gente faz o bem a alguém, nós repercutimos Deus assim, sem alarde. Porque com toda sinceridade, a transformação mais significativa que nós podemos realizar na vida de uma pessoa acontece nas miudezas do cotidiano. Um gesto de amor que você realiza, uma oportunidade que você tem lá na fila do lanche, de não criar caso, de ser generoso. É assim. Às vezes Deus nos traz a canção nova, não é para ouvir essa pregação não, é para a gente exercer a misericórdia na fila do almoço. É na fila do almoço. É na fila do almoço. E o Ricardo dizia, para finalizar, que o nosso tempo, nós estamos na prorrogação já. Quanto tempo você vai viver para alcançar esse Jesus que nos distancia, que está aqui nesse processo entre Tomé e Jesus? Quanto tempo lhe falta?